Olá pessoal, boa tarde e bem-vindos a mais uma live da Evis Immigration. Meu nome é Marilene Quintana e na live de hoje eu vou contar para vocês todos os updates do último mês, incluindo o mês de julho até o momento atual. Então vem chegando que tem bastante novidade acontecendo no mundo de vistos e imigração e coisas bem positivas que vão dar aquela força de ânimo para vocês que estão no plano Canadá, tá? Bom, para quem está chegando agora, não dê uma olhadinha nos nossos stories mais cedo hoje, saiba que a gente está com uma promoção imperdível no departamento de educação, que é, você vai pagar somente $25 para uma consulta completa de educação, para estudar no Canadá, para analisar o seu perfil, para determinar os melhores programas, a melhor província, quem que é o melhor candidato para poder estudar ou trabalhar. Então essa consulta de estudos está com valor promocional com $50 de desconto, de 75 por 25, e não é consulta reduzida, é o valor promocional para você ter a consulta completa e dar o pontapé inicial no seu plano de estudos no Canadá, tá? Então vem chegando, daqui a pouquinho a gente vai compartilhar com vocês todos os updates do mundo de vistos e imigração do Canadá, para que você esteja animado, atualizado e engajado no seu processo de imigração. Bom, quem tá chegando, manda um oi pra gente, diz da onde tá vindo, da onde você fala, até para eu entender como eu posso apresentar esses updates para vocês, né? De qualquer forma, eu também deixo aqui aberto para perguntas. Tem algumas perguntinhas que a gente já recebeu antes de começar a live, então eu vou começar respondendo aquelas perguntas também. E você pode ficar à vontade e nos mandar algumas perguntas também. Bom, então, começando, né, do primeiro grande update que aconteceu no mundo de vistos e imigração para o Canadá, né, a volta da chamada do Express Entry, né? Então, no dia 6 de julho, após uma longa pausa, o governo cumpriu a palavra e voltou a chamar candidatos para imigração para o Canadá através do sistema do Express Entry. E essas chamadas, elas são sem programa específico, ou seja, inclui quem qualifica para o Federal Skilled Worker, que normalmente é quem está no Brasil, inclui quem qualifica para o Canadian Experience Class, para o Federal Skilled Trade Worker, para os programas provinciais. Então, se você tem um perfil, você tem o risco positivo de ser convidado, né? Com o governo federal, essas rodadas são baseadas na pontuação de corte, né? A pontuação de corte está bem alta. Para quem estava conosco na live anterior, eu estava muito animada que a pontuação iria começar a cair gradativamente e está caindo. Na verdade, a gente já teve 3 rodadas desde a primeira rodada. Então tivemos a rodada no dia 6 de julho, tivemos a rodada 2 semanas após o dia 6 de julho, no dia 20 de julho, e tivemos a rodada no dia 3 de agosto, né? Então a primeira rodada foi ali com pontuação de corte 557 pontos, uma pontuação muito alta, 1.500 convidados. 20 de julho subiram 250 candidatos convidados, né? 1.750 candidatos convidados, e a pontuação de corte caiu ali 15 pontos para 542 pontos. Dia 3 de agosto chamaram um pouquinho mais, então chamaram 2.000 candidatos e a pontuação caiu para 533, ou seja, está caindo de pouquinho em pouquinho, gradativamente, né? Também está aumentando o número de pessoas convidadas, né? Esse número é inversamente proporcional, ou seja, quanto mais pessoas são convidadas, menor é a pontuação de corte. E apesar de não ter sido tão otimista como a gente estava esperando no primeiro momento, né? De convidar em uma média de 4, 5 mil candidatos por rodada, eu acho que devagarzinho a gente chega lá, né? Então essa é uma novidade, né? Tentando explicar o porquê que o governo está dando essa segurada, é porque basicamente, né, o governo, ele continua enrolado com o backlog, né? Ele continua atrasado em processar as aplicações que já estão no sistema, né? E por conta disso, para poder focar no backlog, eles estão segurando a entrada, né? A entrada de novas aplicações para o backlog, até porque eles têm um compromisso de processar as novas aplicações dentro do tempo esperado de processamento, que no caso do Express Entry são de 6 meses, né? Então eu diria assim, não tão positivo como a gente gostaria, mas bem positivo comparado a estar num momento de pausa em que a gente não sabia quando ia voltar, como ia voltar, se ia ter draws específicos para algum programa ou não. Então, assim, de forma geral, eu estou pelo menos
olhando o copo meio cheio e considerando que bom que voltou. Agora a gente pode voltar a fazer um planejamento com os nossos clientes para que eles tenham um plano viável de migração e consigam entender o que precisam fazer para entrar na rodada, né? E a pontuação não deve ficar acima de 500 por muito tempo. A gente está esperando que essa pontuação caia assim gradativamente, como já está caindo, né? E a minha esperança, a minha expectativa, a minha previsão é que essa pontuação ela caia para menos de 500 ainda em 2022 e volte a um patamar bem parecido pré-pandemia no primeiro semestre de 2023, tá? Então, para quem não sabe, demoram-se 6 meses, pelo menos de 3 meses a 1 ano, para se preparar para o Express Entry, para ter tudo preparado, tudo certinho para criar o seu profile, para poder atingir os objetivos que normalmente você precisa atingir para ter uma boa pontuação. Então, agora é o momento, né? Usar esse tempo de 6 meses a 1 ano que a gente está esperando para a pontuação cair e voltar ao normal para se preparar, porque 2023 é um ano que a gente está esperando grandes novidades em relação à imigração, né? Um número esperado de novos imigrantes em 2023, né? É um número super alto. Não vai ter backlog, porque 2022 não teve tantas chamadas, então é um mês que a gente está esperando que a imigração seja bem agressiva em relação a convidar candidatos. Não seja São Tomé, não espere para ver, né? Aposte na preparação, em estar pronto para poder ter essa oportunidade. Bom, então esse é o primeiro recadinho, aproveitando aqui quem me falou dos lugares que estavam, né? Olha que legal, tem pessoal do Nordeste e pessoal do Rio Grande do Sul, então da ponta de cima, da ponta de baixo. Muito feliz de ter vocês aqui com a nossa live, uma alegria poder ter toda essa cobertura em todo o Brasil e eu fico sempre muito feliz de poder ajudar vocês, independente de onde vocês estejam. Então, obrigada por estarem aqui conosco. Ó, tem Rio de Janeiro também, Portugal, olha que bacana, muito legal ver vocês aí de toda parte participando com a gente também tem Manaus, olha que bacana. Muito legal, então uma total cobertura e conte com a gente, independente de onde você esteja, a gente consegue te ajudar com o seu programa de imigração para o Canadá, né? Poá, São Paulo, Goiânia, olha que bacana, muito legal. Bom, pessoal que está no Brasil e vai vir para o Canadá, né? Começaram novamente os testes aleatórios de Covid, tá? Eu já passei pelo aeroporto algumas vezes, não fui selecionada, então apesar de estar no guideline que você pode ser selecionado, é bem pouco provável que você tenha essa seleção de fazer o teste. É claro que você não deve viajar se você está com algum sintoma ou com alguma possibilidade de ter o Covid, até porque se você chegar no aeroporto e testar positivo, você não vai poder, ficar livre right away, você vai ter que fazer a quarentena, né? Então, na verdade, você no aeroporto, você não tem o resultado, você faz o resultado, você vai para casa e você está isento, né, da quarentena, mesmo que você está aguardando o resultado, mas se deu positivo, aí você realmente vai ter que fazer a quarentena. Então, esse teste continuou sendo solicitado, eles tinham parado, voltaram, tá? O ArriveCan, o preenchimento do ArriveCan continua sendo mandatório. É um aplicativo super simples para você poder preencher antes de entrar. Você basicamente coloca lá a data da sua entrada, o aeroporto que você vai entrar, o seu Proof of Vaccination, né? E basicamente, quando eles escaneiam o seu passaporte, eles já tem a informação de que você preencheu certinho no sistema. Então, seja para entrada por borda terrestre, borda marítima, né, com cruzeiros, por exemplo, ou por avião, é mandatório o preenchimento do ArriveCan. Bom, voltando agora sobre o assunto do Express Entry, né? A gente está falando muito aí de se preparar, de que a pontuação vai estar caindo, etc. Mas tem outras atualizações vindo que é importante para todo mundo que está considerando um plano de imigração estar preparado, né? Então, assim, quais são as atualizações, né? Então, teve uma bill, que basicamente é um projeto de lei que já foi aprovado e agora realmente está pendente de ser implementado, que a gente acredita que deve ser no futuro próximo. Então, primeira coisa, o governo planeja fazer rodadas específicas para atender as necessidades do mercado de trabalho canadense. Essas rodadas estão previstas no primeiro trimestre de 2023. A gente ainda não sabe como vai funcionar, mas eu entendo que certos NOCs vão ser priorizados nas rodadas do Express Entry, tá? Algumas pessoas estão freaking out de saber, será que o NOC vai estar? Será que o NOC não vai estar? Mas eu acredito que essa seleção
por ocupação vai ser bem abrangente e vai cobrir a maior parte dos profissionais, né, que normalmente aplicam para o processo de imigração, né? Então, eu diria assim, pessoal de tecnologia, pessoal de healthcare, pessoal de business and finance and services, né, hospitality, esse pessoal com certeza deve estar incluso nas rodadas, porque afinal são as áreas que hoje têm maior demanda de empregos, a maior dificuldade de encontrar profissionais no mercado de trabalho. Então, assim, de forma geral, não sabemos quais serão as profissões ainda, né? Sabemos que isso está previsto para o primeiro trimestre de 2023, né? E aí, como uma inspiração, né, para ninguém ficar aterrorizado, imagina que assim, hoje a pontuação geral de corte tá lá 537, por exemplo, né? 533, como foi a última rodada. Então, não existe nenhum critério específico de uma profissão. Quem tem o melhor inglês, o melhor francês, quem tem, enfim, o maior nível acadêmico, etc. Quando for profissões específicas, esse número de exigências, padrão de exigência em relação ao idioma e a idade, etc., vai cair. Porque se eles falarem assim, olha, estamos selecionando, sei lá, 2.000 candidatos da área de tecnologia. Dentro desses 2.000 candidatos, a pontuação de corte vai ser muito menor. Então, eu vejo como uma oportunidade também para muitos, né, que eventualmente vão estar nessas áreas de demanda, de ter o profile criado, de estar no Ex-Presente, de estar pronto. Porque considerando uma seleção específica para um grupo, né, para uma indústria, para uma área, para um NOC, ou para um grupo de NOCs, muito provavelmente a pontuação de a pontuação de corte, em outras palavras, os pontos requeridos para cada um dos critérios que somam essa pontuação vão cair também, né? Então ainda não sabemos como vai funcionar, mas sabemos que isso está realmente na pauta para entrar em vigor. Além disso, né, o governo ele está considerando fazer seleções específicas por região. O sistema hoje, ele te pergunta se você tem a preferência por uma província específica ou se todas as províncias. Mas eu imagino que vão haver mudanças aí no sistema para poder incluir algumas regiões, né, e não somente as províncias. Então não sabemos ainda como vai ser implementado, mas o governo visa priorizar as pessoas que não querem ir para uma província ou uma metrópole específica, né? E sim, imigração mais regional, por exemplo, né? Que vai atender pessoas e regiões que precisam mais profissionais e tem uma dificuldade maior de atrair profissionais para aquela região, tá? Um outro ponto também que vai ser super importante para o Ex-Presente, que estava incluso na Bill C-19, que apesar do nome não tem nada a ver com Covid-19, né? Então essa lei, na proposta de lei, também foi incluído que o governo deve priorizar e criar mecanismos para priorizar quem fala o francês e tem a intenção de se estabelecer fora do Quebec, tá? E aí, o que isso significa? Que quem tiver o francês, a gente não sabe ainda em que nível, né? Quem tiver o francês deve conseguir ser selecionado do pool do Ex-Presente independente da pontuação de corte ou com uma seleção de corte muito menor, né? Então, vamos supor, se o geral, da mesma forma que a gente estava falando para occupations, né? Se o geral está hoje 533 pontos, né? Se eles falarem assim, vou fazer a seleção de 2.000 candidatos que tem francês no pool, a pontuação de corte provavelmente vai ser mínima. Então isso também vai ser uma oportunidade bem interessante para aumentar a possibilidade de você ser convidado, independente aí da pontuação máxima, que hoje acaba sendo muito difícil de você alcançar aquela pontuação. Ou seja, se você quer se preparar para ser convidado pelo Ex-Presente, né, para poder migrar para o Canadá, estando no Brasil ou mesmo estando no Canadá, estudar francês pode ser a resolução dos seus problemas, pode ser a chave, né, para você receber o seu invitation to apply. Então, lembra que a gente falou da preparação de 3 meses a 1 ano para você preparar tudo, para você obter os documentos, para você conseguir organizar os documentos e criar um profile? Coloca o francês aí no seu to-do, porque o francês vai ser um diferencial bastante competitivo para te possibilitar esse convite no ano de 2023, tá? Além disso, né, tem uma mudança que foi anunciada desde o comecinho do ano, que é a mudança da estrutura do NOC. Para quem não sabe, NOC se refere a National Occupation Classification, que basicamente é uma lista, um database que tem todas as profissões que alguém pode ever exercer, né? E essas profissões, cada uma tem um NOC, que é um número que determina
classificação daquela ocupação. Então, através do NOC, a gente consegue, por exemplo, entender a indústria, a gente consegue entender o skill level, né? Se é 0 A ou B. E é o skill level que vai mudar. Então, ao invés de ser NOC 0, NOC A, NOC B, NOC C e NOC D, vai ser o que chamamos de Tier, né? Tier 0, NOC 0. Tier 1, NOC A. Tier 2 ou 3, NOC B, tá? Então agora, né, eles basicamente vão mudar a estrutura do NOC, e aí o NOC que hoje tem 4 dígitos vai passar a ser 5 dígitos, né? Então, através do NOC a gente ainda consegue ver a indústria, a gente ainda consegue ver o skill level, que agora não é mais chamado de NOC 0, A, B, C ou D, sim, Tier 1, 2, 3, 4, 5, né? Com essa mudança também tem alguns fatores bem positivos, que foi a inclusão de algumas ocupações que normalmente não estavam consideradas, né, como skilled worker, que agora passam a fazer parte de uma skilled worker occupation, como por exemplo dental assistant, como por exemplo payroll administrator, né, e entre outras profissões. Então é muito interessante, né, saber que o governo fez um estudo, porque era um absurdo, por exemplo, na minha opinião, que um dental assistant, que existe uma formação específica para atuar, não estava incluso nas profissões que são consideradas skilled worker, assim como o payroll administrator. Tem até uma certificação específica que é necessária para você poder atuar como payroll administrator, e por algum motivo o governo não tinha essa ocupação na lista, né? Então tem várias outras, né? Então cerca de, acho que mais ou menos umas 10 novas ocupações que não eram consideradas skilled worker entraram na lista, então esse é um update bem interessante. Infelizmente 2 delas saíram da lista, como por exemplo fitness instructor, né? Essa vai sair. Deixa eu pegar aqui só um minutinho, pegar aqui direitinho para vocês a lista, para poder falar para vocês das posições específicas, né? Eu tô te falando de cabeça, aquelas que eu sei que foi bem marcante para mim que iriam entrar ou iriam sair. Então me dá um minutinho. Enquanto isso, continuem falando aqui, mandem as suas perguntas, que aqui agora eu tô um pouco monotarefa, porque a informação na verdade está no meu celular. Vamos ver se eu consigo pegar isso para vocês sem atrapalhar o fluxo da live. Vamos lá. Pessoal chegando agora, bom estar com vocês, obrigada por se juntar a nós, né? Eu vou continuar falando aqui achei a lista, então vou falar da lista. Tá aqui, ó. Payroll Administrator, como eu disse, Dental Assistant and Dental Laboratory Technician, Nurse Aides, Patient Service Associates, Pharmacy Technical Assistants and Pharmacy Assistants, Elementary and Secondary School Teacher Assistants, Sheriffs and Bailiffs, Correctional Service Officers, By Law Enforcement Officers, Statistician, Electrologists, terrible, né? Electrologists, tem a ver ali com a parte estética, tá? And Related Occupation, Residential and Commercial Installers and Services, Pest Controllers and Fumigators, Other Repairers and Services, Transport Truck Drivers, olha que legal, Truck Drivers are now considerados skilled worker, né? Bus Drivers, Subway Operators and Other Transit Operators, Heavy Equipment Operators and Aircraft Assembles and Aircraft Assembly Inspectors. Então, essas posições hoje, elas são consideradas NOC C, ou seja, não são consideradas skilled worker, e agora elas passaram a ser NOC B, ou seja, pessoas nessa profissão podem considerar um caminho para a migração através das vias normais do Federal Skilled Worker, por exemplo, né? E aí o que ficou, na verdade, são 3 ocupações que deixaram de fazer parte da lista de Skilled Worker. Uma delas são performers, então, por exemplo, atores, né? Não atores, performers, digamos assim, né? Aqui está classificada como Order Performance, Program Leaders and Instructors in Recreation, Sport and Fitness. Essa parte eu achei super injusta, né? Program Leaders and Instructions in Recreation deveriam continuar sendo Skilled Worker, né? E aí, por último, Tailors, Dressmakers, Furriers and Milliners também deixaram de ser Skilled Worker, também super injusto. Mas enfim, as alterações que acontecerão
e entrarão em vigor a partir do dia 16 de novembro de 2022, tá? Então esse aí é a grande, na verdade, alteração de NOC, e todos os programas de imigração federal e, consequentemente, os provinciais vão ser afetados por essa mudança, né? Então, todos os programas do Express Entry, programas do Atlântico, programas provinciais, o programa rural. Então, essa mudança de NOC vai ser refletida em todos os programas de imigração. Então, fiquem atentos, né? Principalmente se você é uma das ocupações que antes não entrava como skilled worker, né? Para explorar essa oportunidade. Até porque eu imagino que se o governo se atentou em colocar essas profissões é porque eles reconhecem que existe uma demanda, uma carência e que eles precisam desses profissionais, tá? Vamos lá. Grande novidade que está aí por toda a rede social, se você acompanha todas as notícias de imigração, é a extensão de Post-Graduation Work Permit, ou seja, quem tinha o Post-Graduation Work Permit que venceu de setembro 20 de 2021 até 1º de outubro de 2022, só aplicava uma extensão, mesmo que, né, já usou todo o tempo do Post-Graduation Work Permit anterior, né? Então, desde que tenha vencido entre 20 de setembro de 2021 a 1º de outubro de 2022, é elegível para uma nova extensão de 18 meses, up to April 2024, e por isso é só fazer a aplicação. Muito legal. O governo inclusive disse que quem tinha o visto expirado e continuou trabalhando, esse trabalho não vai ser considerado legal, né? E quem perdeu o status pode aplicar para restoration também, mesmo que passou de 90 dias, que normalmente é o prazo autorizado de restoration. E para aqueles que vão ter o Post-Graduation Work Permit vencendo entre o dia 2 de outubro de 2022 a 31 de dezembro, a extensão vai ser automática, ou seja, o governo vai só confirmar se o endereço, o passaporte, tá tudo certinho, se a pessoa está no Canadá, e já mandar o permit sem custo nenhum para a casa do aplicante. Aí a grande pergunta, o que faz o spouse, né? O spouse, não houve nenhuma diretriz em relação ao spouse, ou seja, o aplicante principal recebendo, o spouse tem que fazer a aplicação regular, né? E aí eu entendo que numa aplicação, por exemplo, que eu tenha que submeter, seja de restoration, etc., eu posso incluir do esposo normalmente, mas os guidelines, infelizmente, não foram claros o suficiente nesse mérito, tá? Então é assim que a gente está considerando, baseado aí quase que num bom senso, enquanto a gente está aguardando esclarecimentos adicionais do governo canadense, tá? Assim, da mesma forma, as pessoas que têm que aplicaram para o TR to PR Pathway, que estão com o Work Permit vencendo, também vão poder aplicar para um novo Work Permit, que é muito legal também, tá? Tem que estar dentro do Canadá para fazer essa aplicação. Bom, para quem está com a gente desde o comecinho, eu já falei para vocês que a gente tem uma promoção super bacana, então só para quem chegou agora, falar um pouquinho dessa promoção. Basicamente, você tem, a partir de hoje, um desconto de $50 na consulta educacional. Ao invés de $75 para uma consulta completa de 40 minutos, você vai pagar apenas $25. E tem um ponto que eu não comentei no começo da live, que é, se você fizer a consulta no valor promocional de $25 e decidir fechar o pacote de assessoria conosco, você vai ter o desconto do valor regular da sua consulta no pacote conosco. Desconto de $75 canadenses no seu pacote de assessoria educacional conosco. Tá? Então, super bacana essa promoção, é por tempo limitada, né? Essa promoção é em função da comemoração do Dia do Estudante, que é no dia 11 de agosto, então na quinta-feira dessa semana, e essa promoção, inclusive, ela só é válida para agendamentos entre hoje a 12 de agosto, ou seja, entre hoje e sexta-feira. Então, corra, faça o agendamento, use o código promocional Estudante22 e não perca essa oportunidade de ter esse super desconto tanto na sua consulta como também no seu serviço completo de assessoria, tá? Bom, esses são todos os updates que eu reservei para falar com vocês nessa live de hoje, tá? Uma coisa super legal para contar para vocês que a gente teve rodadas nesse último mês também, rodadas do Programa Provincial de BC, Programas Provincial de Alberta, Programas Provincial de Ontário, né? Então, assim, mesmo que você está acompanhando o Express Entry e está um pouco aí chateado com a pontuação de corte, não
se desespere, porque como eu disse, vai baixar, é bem promissor para o ano de 2023, mas as províncias também continuam a todo vapor, e como eu já disse também em outras lives, é bem provável que quando o governo federal começa a ser um pouco mais generoso, as províncias também acompanham, porque elas não querem perder os candidatos, né? Não querem perder a cota de candidatos que elas têm para, enfim, incluir como novos imigrantes na província, né? Inclusive, a gente percebe que a expectativa, na verdade, assim que o federal começar a se sentir, assim que o federal começar a ser mais abrangente em termos de pontuação, etc., a gente também está esperando que a província comece a baixar, comece a dar mais oportunidades, né? Olha, uma coisa muito legal, Lucas, me mandando uma mensagem aqui, o Lucas, ele foi nosso cliente de PR, recebeu a aprovação e tá aqui me contando ao vivo que ele só tá esperando o retorno dos passaportes para se mudar para o Canadá. E eu tô muito feliz por você e pela sua família, Lucas, obrigada por estar aqui conosco na nossa live para dar seu testemunho, né, e mostrar ao pessoal que é possível migrar do Brasil, né? Às vezes demora, né? Teve o impacto do Covid para quem, né, no caso do Lucas e da família que aplicaram, era para demorar um pouco menos, mas uma alegria saber que só falta agora a última partezinha do processo para você se mudar para o Canadá, ainda no verão canadense, que é a parte mais gostosa, tá super calor, tá super gostoso. Bom, agora eu vou dar uma olhadinha em todas as mensagens e perguntas, tá? Começando pro pessoal que mandou a pergunta antecipado, que mandou a pergunta antes de começar a live. Então deixa eu pegar aqui, me dá um minutinho, por favor, e eu já começo a responder as perguntas de todos vocês, tá? Vamos lá. Uma pessoa perguntou aqui, sou psicólogo, né? Na verdade acabou de ser agora aqui na mensagem, mas enquanto eu procuro as perguntas, eu já vou responder. Sou psicólogo, posso atuar no Canadá? Bom, ser psicólogo é uma profissão regulamentada, né? E você precisaria fazer um processo de estudos para poder se regulamentar para atuar aqui no Canadá, né? Como terapeuta, por exemplo, né? Ou therapist. Eu misturei inglês e português e ficou uma bagunça, né? Mas therapist. Então, você pode aproveitar essa promoção do nosso departamento de educação e agendar uma consulta educacional para entender qual é o programa que você pode fazer. De repente pode ser um programa de Masters, por exemplo, para você já conseguir atuar como psicólogo aqui no Canadá, tá? Então, sem sombra de dúvidas, você precisa fazer um processo de estudos, né? E o nosso time de educação pode te ajudar, e essa promoção que a gente está fazendo agora vem a calhar, tá? Tem 2 vídeos super interessantes sobre essa profissão no nosso canal, então vá no nosso YouTube, pesquise como psicólogo no Canadá, e tem um vídeo que eu gravei com uma amiga pessoal chamada Paula Coutinho, que conta pra vocês, né, como foi a jornada e como é o processo de validação do diploma, então vale a pena também conferir esse vídeo. Bom, vamos lá sobre as perguntas. Pergunta, nomeação provincial, rola somente quando indicamos no perfil do EE que temos interesse naquela província? Muito boa sua pergunta e muito complexa para responder, né? Então, assim, existem programas provinciais que são dentro do Express Entry e programas provinciais que são fora do Express Entry, tá? Programas provinciais que são dentro do Express Entry, cada um também vai ter o seu requisito. Então, por exemplo, a gente tem o programa da província de Alberta, que você cria um profile no Express Entry, tá? E você indica que você tem interesse em todas as províncias ou na província de Alberta. A província de Alberta vai pesquisar o database do Express Entry e selecionar candidatos, né? Na verdade, eles não selecionam de uma forma tão transparente, mas a gente tem identificado que se tem qualquer vínculo com Alberta, é batata. Você é convidado pelo Express Entry Alberta Express Entry Stream, né? Algumas outras províncias, isso também acontece com Ontário, né? Então, Ontário tem um critério específico, né? Os candidatos têm que ter mais de 400 pontos. Normalmente, eles convidam com mais de 455, 460 pontos. Tem que estar nas posições específicas e tem que ter interesse por Ontário. E aí, a província de Ontário vai lá e pesquisa diretamente no Express Entry Pool e manda o convite, né? A carta de interesse para esses candidatos. Então, Alberta e Ontário fazem isso frequentemente. Algumas outras províncias, por exemplo, como BC, você se cadastra no programa provincial
na província de BC, apontando que você quer fazer o processo dentro do Express Entry, tendo já o Express Entry criado. E aí você vai fazer todo o processo provincial e no final, né, quando a província te aprovar, eles te aprovam dentro do Express Entry e aí você recebe os 600 pontos adicionais. Né? Então aqui na província de BC, por exemplo, você tem o mesmo programa dentro e fora do Express Entry. Eles têm pontuação de corte diferente, então para cada caso a gente vai analisar o que vale mais a pena, né? Aplicar dentro ou fora, quais são suas chances de sucesso em cada um. Aplicou fora, é um processo um pouco mais longo, né? O tempo de processamento é maior, mas pode ser que você consiga aplicar mais rápido, porque normalmente a pontuação é um pouco mais baixa para você poder ser selecionado. Ontário também tem aplicações dentro e fora da Express Entry, mas as aplicações que são employer specific em Ontário são somente fora do Express Entry. Todas as aplicações que são chamadas do pool não são employer specific. Em BC não. Em BC todas as aplicações são employer specific e você pode escolher dentro ou fora do Express Entry. Alberta, o caminho do Express Entry, ele não exige esse vínculo inicialmente com a província, mas a gente percebe essa prioridade. Então, né, para responder a sua pergunta de forma mais objetiva, nomeação provincial somente rola quando indicamos no perfil que temos interesse naquela província. Isso é super importante, você indicar que pelo menos tem interesse em todas as províncias para você estar disponível para ser selecionado, seja por Alberta, seja por Ontário. Algumas províncias do Atlântico também fazem seleções direto no Express Entry. Se você criar o processo no Express Entry sem indicar interesse naquela província e depois enviar a sua aplicação federal, a sua aplicação pode ser recusada, porque um dos critérios, na verdade, do processo provincial é demonstrar que você tem a intenção de residir permanentemente naquela província. E se você não selecionar isso no seu profile, pode ser que o seu oficial fale, mas peraí, você foi nomeado por essa província e você inicialmente não demonstrou esse interesse. Então eu tenho razões para negar a sua aplicação, porque é uma premissa que você tem a intenção de residir naquela província, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? Próxima pergunta. Existem chances do governo canadense estender a permissão para solicitar o Work Permit dentro do país? Toda extensão de Work Permit precisa ter uma base, tá? Então, por exemplo, se você veio com um Open Work Permit como um esposo ou esposa de um estudante, tá? Se seu esposo ou esposa que é o estudante continuar estudando e estender a permissão de estudante baseado na extensão do programa de estudos, você, como esposo ou esposa, pode estender o visto de trabalho como consequência, como decorrência dessa extensão de estudos, porque o seu Work Permit foi baseado no study, por exemplo. Se qualificou para o Post-Graduation Work Permit, também pode estender, né, em função da graduação. Porque recebeu um LMIA, porque recebeu uma nomeação, porque aplicou para residência permanente. Tudo isso são formas de você estender. Então, de forma geral, você pode estender, sim, a sua permissão de trabalho dentro do Canadá, né, estender o seu visto de trabalho, porém você tem que ter a base pela qual você está estendendo. E essa base a gente precisa entender qual que vai ser a base da sua próxima aplicação, né? Querer só estender só porque você quer não funciona assim, né? Então eu recomendaria que você agendasse uma consulta conosco, uma consulta de imigração, para a gente poder entender qual que é o seu cenário atual e qual que é a melhor extensão para você, tá? Rapidinho aqui um gole de água. Bom, vamos lá. Quando os novos NOCs serão atualizados para consulta? Os NOCs já estão disponíveis, então na verdade quando você clica, né, quando você coloca no Google NOC Canadá 2021, você já vai ter acesso à nova tabela de NOCs, né? A que está vigente ainda é a NOC 2016, que são uma NOC de 4 dígitos, mas quando você faz a pesquisa já está tudo no site, já está tudo disponível para consulta. Elas passam a vigorar no dia 16 de novembro de 2022, mas já está disponível lá, pode consultar. O que realmente mudará com o Tier, né? Bom, Paulo, basicamente, né, a numeração de todos os NOCs, elas mudam, tá? Então, na verdade, eles introduziram mais alguns nomes e NOCs específicos, então, para comportar essa mudança, eles tiveram que mudar a numeração e por isso que mudou, né, de 4 para 5, mas a essência continua a mesma, ou seja, o que é o NOC? O NOC é um database, né, uma lista de classificação de ocupações que a partir dessa classificação a gente consegue entender a indústria e o skill level, né?
Então, ao invés de agora ser skill level 0, A, B, C ou D, é skill level 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, por exemplo. Então, não muda muita coisa, basicamente a numeração. E pra mim, que tinha decorado toda a lista, quase que 100% de cabo a rabo, você me fala uma ocupação, eu falava o SONOC, vou ter que aprender tudo de novo. Então isso vai ser uma dor de cabeça pra mim, mas pra você, aplicante, quase nada, né? Só notícias positivas. Se a gente olhar o número de, por exemplo, de posições que foram adicionadas no NOC versus a que caíram, eu acho que no final ela foi uma mudança positiva, né? Que vai ajudar mais pessoas do que atrapalhar as pessoas. Pergunta da Mia, 43 anos, solteira, profissional autônoma com MEI e boa renda poliglota. Consigo? Olha, consegue. A gente pode entender melhor o que pode ser oferecido para você. Se você é uma profissional self-employed, será que é na área de artes? Dá pra gente pensar no programa do self-employed? Será que seria uma boa estratégia considerar você abrir uma empresa aqui no Canadá? Será que o Startup Visa não pode ser para você? Né? Então, de forma geral, ou seria um processo de estudos e depois dos estudos fazer a transição para a migração, ou um processo de negócio. Então, eu diria, você precisa avaliar qual desses dois métodos é mais atraente para você e a gente pode então agendar uma consulta. Pode ser uma consulta combo de Immigration plus Education, pode ser uma consulta de business, né, se você prefere, né, atuar na sua empresa ou abrindo uma outra empresa aqui, e se for o caso a gente fazer um upgrade para adicionar o combo de Education, né, se você depois de ouvir as alternativas preferir optar pelo programa de educação. Mas existe a possibilidade. A idade, ela basicamente acaba atrapalhando um pouquinho programas dentro do Express Entry. Programas provinciais, não, de forma geral, não. Programas dentro do Canadá, de forma geral, não. Então, a gente realmente precisa encontrar um caminho para você vir para o Canadá. Também no nosso YouTube, dá uma olhadinha, imigrar depois dos 40. A gente tem um testemunho muito bacana de uma cliente nossa que imigrou, na verdade, depois dos 50. Inclusive, ela não sabia falar inglês e ela conseguiu fazer isso aqui no Canadá. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo e marca a sua consulta. Bom, pegar aqui as outras perguntas. Pergunta do Braulio: por que os study permits para aplicantes de fora do Canadá demoram tanto, aproximadamente 12 semanas? Braulio, brasileiro tem que levantar a mão para o céu que no consulado canadense no Brasil o tempo de processamento não foi impactado após pandemia, né? Então tá no mesmo padrão que sempre foi, inclusive antes da pandemia. Durante a pandemia a gente teve um impacto muito grande de processos que demoraram um ano ou mais, né? Então foi realmente bastante impactante. Mas nesse momento, por exemplo, a gente atua em outros países também. A gente tem clientes ali do Irã, a gente tem clientes da Europa, a gente tem clientes de outros lugares do mundo, da Índia, por exemplo. E infelizmente o tempo de processamento desses consulados estão horríveis, e do Brasil tem sido bacana, tem sido consistente e basicamente está igual ao patamar anterior da pandemia, tá? Então, eu sei que quando a gente está ansioso, esperando uma resposta 12 semanas, parece uma eternidade, mas o tempo do Brasil hoje é um dos melhores do mundo, tá? E a gente pode lembrar também que brasileiros têm a elegibilidade de aplicar pelo Student Direct Stream, ou seja, se você está aplicando do Brasil, pagar a sua tuition in full para o primeiro ano, fazer um investimento através de um investimento chamado GIC, Guaranteed Investment Certificate, de $10.000, tá? E por último, apresentar um teste de proficiência no idioma inglês, pode ser o General ou Academic, por exemplo. Se você conseguir, na verdade, no mínimo 6 em todas as habilidades, no caso do IELTS, tá? Você consegue aplicar para o Student Direct Stream, que tem um tempo de processamento de 20 dias, tá? Pelo menos o Standard Processing Time é de 20 dias. Eles têm demorado, às vezes, mais um pouquinho, entre 30 e 40 dias, mas ainda é mais rapidinho do que 12 semanas. Então, essa é uma alternativa para brasileiros, para quem está um pouco mais ansioso, prefere ter a resposta mais rápido, uma ótima alternativa para explorar, tá? Pergunta do vou desistir do nome aqui, vamos lá. Será que o tema do EE
Federal Skilled Worker vai continuar sem parar agora? Estamos na expectativa. Eu acredito que sim, eu acredito que os draws, né, vão continuar de forma consistente a cada 2 semanas. Eu tinha as minhas dúvidas quando teve o primeiro draw no dia 6 de julho, mas vendo que consistentemente a gente teve a rodada no dia 20 de julho e no dia 3 de agosto, agora eu estou um pouco mais tranquila de que essa consistência deve perdurar sim, tá? Então, pensamento positivo. Pergunta da Isabelle. Prazo do Bridging Open Work Permit para mandar o Acknowledgement of a Receipt expirando. Já devo restaurar o status e aplicar para o PGWP? Isabela, a gente teve vários clientes nessa situação, né? Que a gente aplicou para o Bridging Open Work Permit sem ter o Acknowledgement of a Receipt, né? E, enfim, e o Acknowledgement of Receipt acabou que não veio, porque afinal a pontuação continuou muito alta para a maioria dos clientes, né? E aí agora surgiu essa oportunidade de restaurar a aplicação para o Post-Graduation Work Permit. Eu diria que vale muito a pena você assegurar que você possa continuar trabalhando no Canadá. Porque continuar trabalhando, primeiro, é sua renda, né? Então você vai fazer um investimento para fazer a aplicação, que se você não fizer e tiver qualquer problema, você perde completamente a sua renda, né? É um investimento que, além de garantir que você continue trabalhando, também vai garantir que você continue se qualificando para processos de imigração. Que se por algum motivo você, por exemplo, não recebeu o ETA agora, você continuando tendo esse trabalho, né, e trabalhando no Canadá, numa área skilled worker, você vai continuar acumulando pontos para aumentar a sua elegibilidade para o Canadian Experience Class. Então, na minha opinião, eu sugiro um approach mais conservador e que sim, vocês apliquem para a restauração do Post-Graduation Work Permit, mesmo que tenha pendente um Bridging Open Work Permit que estava aguardando o AOR, tá? Pergunta da Curious Carol. Houve alguma atualização relacionada ao tempo de processamento do Federal Skilled Worker? Olha, Carol, o tempo de processamento do Federal Skilled Worker está baixando devagarzinho, né? Porém, ainda está bem mais alto do que o Standard Processing Time, que era de 6 meses. Se você foi convidada a partir de julho de 2022, a informação oficial do governo é que essas pessoas que foram convidadas agora vão ter acesso ao Standard Processing Time de 6 meses, ou seja, o tempo de processamento no site é só para quem está no backlog, para quem viu a aplicação ali durante o período da pandemia, entre 2020 a 2022, e que ainda não teve a resposta, tá? Então, quando você me pergunta, o tempo de processamento do Federal Skilled Worker vai ter alguma mudança, alguma atualização? Eu acredito que sim, uma mudança positiva para quem aplicar a partir de agora, né? E para quem está no backlog, a gente também deve ver gradativamente uma redução desse tempo de processamento, tá? Pergunta da Julie BCA. Criança de 12 anos precisa apresentar o comprovante de vacina Covid para entrar no Canadá? Sim, essa exigência é a partir de crianças de 5 anos de idade, então precisa apresentar o comprovante sim. Pergunta da Michelle. Há interesse em tomar mais fácil a validação de diploma na área de saúde? Sim, essa é uma pauta muito antiga aí dos ministros e de comitês de imigração, né? E, enfim, tem se falado há muito tempo de fazer algo que vai tornar isso mais fácil, né? Mas por enquanto a gente não tem grandes atualizações sobre isso, mas está no radar aí do novo ministro de imigração canadense, tá? Vamos lá. Acho que eu respondi todas as perguntas que eu recebi com antecedência, né? E aí tem uma pergunta que chegou aqui. O TR to PR vai até quando? Se aplica para quem termina estudos no ano que vem? Bom, na verdade, esse é um ponto muito interessante, né? Porque assim, o ministro anunciou que até setembro deste ano ele vai lançar um novo TR to PR Pathway, ou seja, um caminho para você sair da sua residência temporária, TR, Temporary Residence, para a residência permanente, PR, Permanent Residence, né? E que esse programa não vai ser um piloto como o programa que aconteceu em 2021, e sim um programa definitivo que vai ficar para sempre, né, válido e disponível. Isso é uma injeção de ânimo para qualquer um que quer aplicar para estudos no Canadá, né? Então a pergunta que eu ouço muito frequentemente nas consultas, em que a gente está direcionando um cliente para um programa de estudos, por exemplo, ele fala, poxa, mas vou fazer todo esse investimento para o meu programa de estudos, eu vou conseguir garantido a minha residência permanente? Hoje em dia eu diria assim, olha, garantido eu não posso te garantir agora porque não existe essa garantia, mas eu posso te dizer que se você fizer tudo certinho que você tem que fazer, você vai sim ter essa oportunidade de fazer essa transição. E eu vi assim
poucas pessoas que não conseguiram fazer essa transição. Só que aquelas que realmente não fizeram a lição de casa, não fizeram o caminho certinho que tem que seguir, né? Então, apesar de não ter garantia, sempre foi uma espécie assim, olha, se você fizer toda a lição de casa, é praticamente garantido. Agora com o TR to PR Pathway, né, se tornando um programa permanente, eu acho que a gente vai ter muito mais essa segurança de dizer, olha, tem esse programa aqui que é específico para permitir que as pessoas qualifiquem, né, façam essa transição da residência temporária para residência permanente. Então, eu acho que isso vai ser muito interessante para quem está aí considerando fazer um investimento de estudos para o Canadá, tá? E muito mais assim, vai trazer muito mais essa tranquilidade, né, para as pessoas fazerem esse investimento cientes de que existe um caminho acessível para fazer essa transição. Então a gente ainda não sabe detalhes de como vai funcionar o TR to PR Pathway, tá? A gente imagina que vai ser de alguma forma parecido com o programa anterior, ou seja, quem se formou aqui tem um nível de inglês, ou quem trabalhou aqui em certas posições e tem um certo nível de inglês ou francês, tanto para quem graduou como para quem tem o inglês, tem um caminho ali para aplicar para residência permanente, né? Então, quando você fala assim, o TR to PR vai até quando? O TR to PR do ano passado já fechou dia 6 de novembro de 2021, mas o novo, que vai ser permanente, deve abrir agora em setembro de 2022. É só ficar ligado no canal da iVisa, que assim que a gente tiver qualquer novidade, a gente vem e conta pra vocês, tá? Bom, pergunta do Franny Lu. Qual o valor atual do Proof of Funds? O Proof of Funds para o processo de migração Skilled Worker, né, de forma geral, o Express Entry, os programas que fazem parte do Express Entry, né, e a maioria dos programas que são ligados a Skilled Worker, né, eles têm uma exigência de acordo com o tamanho da família, tá? Então deixa eu pegar aqui para vocês só para eu passar direitinho o valor atualizado. Vamos lá. Solteiros, família de uma pessoa, valor atual $13.310 canadenses. Casal sem filhos, valor atual $16.510 canadenses. Casal com um filho, ou seja, família de 3 pessoas, valor atual $20.371 canadenses. Família de 4 pessoas, valor atual $24.733 canadenses. Então ali, em média, se adiciona 3.500 na comprovação de fundos para cada dependente adicional, tá? Espero ter respondido essa resposta. Pergunta do Marcelo Tomate. Estou aguardando o processamento, né, dos vistos. Bom, esse é até um ponto interessante, que ele não é oficial, tá? Mas é uma coisa super importante deixar claro para vocês que quem está aplicando para visto de turista está tendo atrasos, tá? Então o governo estava processando tudo certinho, tudo bonitinho, em 30 dias, 34 dias, e aí passou a ter esse, digamos assim, esse hold, né? A gente até fez um questionamento oficial para eles nos posicionarem por que esse hold, né? E infelizmente a resposta foi por conta da pandemia, o que é uma resposta sem pé nem cabeça, afinal a pandemia ainda tá aí, mas assim, não afeta mais a operação, né? O que a gente entende é que o governo tirou as pessoas que processavam processos de vistos de turista para ajudar a processar as solicitações de pessoas refugiadas da Ucrânia e do Afeganistão, né? Então, priorizando essas linhas de negócio que, enfim, as pessoas estão com risco de vida e precisam relocar para o Canadá num tempo aí bem rápido, né? Digamos assim. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para que isso volte ao normal, tá? Infelizmente, a gente tá tendo um problema de transparência, né, do governo canadense em nos dizer, olha, é isso que está acontecendo, essa força-tarefa vai até final de agosto, por exemplo, e a gente vai abrir novamente depois. Mas a gente está acompanhando de perto, né, a gente está acompanhando os casos, a gente tem escalonado os casos, então acho que agora o momento, a palavra de ordem é paciência, a gente vai fazer os follow-ups específicos, né, quando passar aí de um tempo de processamento médio para poder sempre ter mais informações e qualquer informação oficial quanto à pausa de um processamento a gente vai deixar todos vocês saberem, né? Então nesse momento não é uma informação oficial, né, que está no site, que está clara, que está pública. A gente percebeu que houve esse slowdown, a gente questionou o governo que nos confirmou que
que estavam realmente priorizando outras linhas de negócio, mas infelizmente não falaram até quando, né? Então é uma situação bem complicada, mas Marcelo, a gente está em contato, quando a gente souber de qualquer coisa, com certeza a gente vai te deixar saber, para saber se vale a pena mudar a estratégia de visto de visitante para alguma outra estratégia, né? Pessoal aqui, né, Perninha Oficial, tem alguém que está com PR Card atrasado? Perninha, tem bastante gente com PR Card atrasado, a gente percebe que foi bem aleatório, assim, a grande maioria, tem recebido PR super rápido, então aprovou o processo de residência permanente, né, fez o PR Portal para quem está dentro do Canadá, ou fez o Landing para quem está fora do Canadá, bom, recebe o PR Card assim, coisa de 3, 4 semanas no máximo, né, às vezes até antes. Mas sempre tem né, aqueles 2% que se perde, que tem falha de processamento e atrasa. Como você já está com 10 meses, eu acho que tem que tomar medidas específicas, né? Então, não sei se você sabe, quando o seu PR Card foi enviado e você não recebeu após 180 dias, ou seja, 6 meses, você pode fazer o que a gente chama de uma Solemn Declaration, dizendo que você não recebeu e fazer o pedido para começar o processamento de um novo, tá? Então, geralmente você tem que fazer isso com 180 dias. Se já faz 10 meses, talvez você já tenha que pedir uma segunda via, tá? Então é importante entender o que aconteceu, se houve algum problema no endereço, por exemplo, né? Então tenta pedir o status dessa aplicação. Se ele foi enviado e foi perdido, se foi extraviado, se ele não foi enviado, se ele ainda é preso em processamento. Mas, na minha opinião, você precisa tomar ações para fazer um novo PR Card, seja através da Solemn Declaration, que você tem que fazer depois de 180 dias, seja um pedido de segunda via. Tá? Bom, vamos lá. Pergunta do Not Dutra, uma pergunta muito boa aqui. Quanto tempo está demorando mais ou menos o Family Sponsor para casamento? Cidadão canadense. Not Dutra tem 2 tipos de processos para a família. Tem o processo Inside Canada e o processo Outside Canada. Inside Canada tem sido maravilhoso. Então, assim, nunca teve um atraso significativo, mesmo durante a pandemia. A gente percebeu, assim, que no máximo que ficou, né, então de um Standard Processing Time antes da pandemia era de 9 a 12 meses, passou a ser, assim, em média de 15 meses durante a pandemia. Mas agora, a gente tem tido alguns casos que tem saído, assim, 5, 6 meses, né? A gente teve casos semana passada que foram aprovados nesse tempo, e a gente ficou assim, uau, que tempo de processamento maravilhoso, que continue assim, né? Então, para você saber, o Standard Processing Time, se você está fazendo uma aplicação Inside Canada, é de 12 meses, mas o que a gente tem percebido na prática é que para processos que são straightforward, ou seja, não existe realmente grandes dúvidas da legalidade desse casamento, dessa união, tem sido assim, ó, coisa de 5, 6, 7, 8 meses, né? Cada caso é um caso, tem que sempre se basear no Standard Processing Time, mas tem sido bem rápido, tá? E aí, se você quiser nosso apoio para ter essa rapidez no seu processo, porque é isso que a gente está vivendo aqui dentro da Evisa, marca uma consulta, a gente vai ter o maior prazer de te ajudar nesse processo, né? Pergunta do Luan: faço ciência da computação, posso atuar no Canadá? Ciência da computação é uma das áreas que não são regulamentadas. Você pode atuar como engenheiro de software, como programador, como project manager, como gerente de TI, como security specialist, e todas essas áreas, database specialist, essas áreas não são regulamentadas, ou seja, você pode aplicar e obter aí o seu trabalho no Canadá sem grandes preocupações. Pergunta da Vânia: quem não tem formação e quer tentar ir? Vânia, tudo depende da área de atuação, né? Então, por exemplo, para quem não tem formação, pode ser interessante o Personal Support Worker, pode ser interessante, por exemplo, a área de hospitality. Por exemplo, aqui em BC a gente tem uma stream chamada Semi-Skilled Worker, que pode ser interessante se você conseguir um emprego e fazer essa transição. Pode ser interessante, de repente, dependendo da sua idade, você considerar estudar aqui. Então, eu acho que existem possibilidades, né? Existem bastante áreas que você pode atuar, né? Que você não precisa de uma formação específica, que a exigência é o 2º grau completo, por exemplo, né? Então, realmente, vale a pena a gente marcar uma consulta para entender como que é o seu perfil. Vale a pena você considerar uma procura de trabalho aqui no Canadá, ou se especializar numa área específica para poder atuar e buscar esses trabalhos, ou estudar aqui para ter essa atualização aqui, né? Então, enfim,
enfim, essa possibilidade para poder discutir e verificar se encaixa no seu perfil, né? Tem uma perguntinha aqui, né, que é: Marilene, para quem você indica o flag polling? Já estou em Vancouver aguardando minha esposa terminar o pathway, mas queria agilizar o work permit. Ai, Davi, flag polling, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente faz muito, a gente manda muita gente para a borda, mas a gente faz, assim, uma análise muito detalhada, porque qualquer coisinha fora do esperado pode te atrapalhar e pode trazer complicações seríssimas, tá? Eu diria que até o local que você vai, aonde você está, você falou que está aqui em Vancouver, né? Eu por exemplo, tenho opiniões diferentes de acordo com a província que você está e qual a cidade que você vai vir. Então, assim, a gente pode marcar uma consulta para poder discutir se tá tudo certinho para você ir na borda, né? Pode ser até uma consulta assim, de preparação para a borda, se você quiser, em que a gente já revisa se faz sentido você ir para a borda ou não. Então, de forma geral, eu acho que quando você tem uma urgência, uma necessidade do work permit, faz sentido aplicar na borda, quando essa urgência é justificada, mas tem que tomar muito cuidado que não vai ter nenhum complicador, nada que vai ser um tiro no pé, tá? Então, essa que é a grande questão aí de aplicar na borda, tá? Bom, pessoal, tem bastante pergunta, tenho perguntas em inglês, tenho perguntas em português, né? Tem uma pergunta aqui da Laís Martinelli, que é a seguinte: meu esposo vai precisar estender o visto de estudos. Caso a gente aplique para o PR, ainda assim precisamos estender o visto de estudos dele e de trabalho meu? Precisa sim, Laís, porque a residência permanente, a aplicação para residência permanente é totalmente separada e totalmente diferente da residência temporária. A residência temporária é o que permite você ficar aqui temporariamente. Se você quiser continuar aqui, você precisa sim fazer a extensão dos seus vistos temporários, mesmo que tenha uma aplicação de residência permanente em andamento, tá? Então, essa é uma dúvida bem comum, é um misconception bem comum, mas se você quer ficar aqui no Canadá, precisa estender, precisa continuar cumprindo com as regulamentações canadenses, que inclui ou fazer a extensão dos vistos antes do tempo de vencimento, ou realmente deixar o Canadá. Imagine que você não queira deixar o Canadá nesse momento, então faça a extensão sim, é necessário e super importante, porque se você estiver irregular, se o oficial, na hora de finalizar a sua aplicação de residência permanente, identificar que você está irregular, ele pode inclusive negar a sua aplicação de residência permanente. Então não deixe de fazer a extensão, porque é importante você estar em status e tudo certinho quando você for receber o PR, tá bom? Bom, pessoal, tem muita pergunta que eu adoraria responder para vocês, né? Antes de eu pegar aí mais algumas perguntas para poder responder, eu gostaria só de lembrar mais uma vez da nossa super promo dessa semana. Então, para quem não sabe, quinta-feira, dia 11 de agosto, é dia do estudante. E para celebrar essa data, a Evisa está com uma super promoção. Agende uma consulta completa com o nosso time educacional e ao invés de pagar os $75 regulares, você vai pagar apenas $25 pela consulta. Fechou o pacote conosco, mesmo que você pagou $25 pela consulta, você vai ter $75 de desconto no seu pacote de assessoria conosco. Então, super interessante. Para fazer o agendamento é só ir no nosso site, clicar em fazer o agendamento de uma consulta e usar o cupom ESTUDANTE22 e esse desconto já será aplicado. Mas lembrando que essa promoção só é válida para agendamentos nessa semana, entre o dia 8 de agosto e dia 12 de agosto. Então não perca a oportunidade e agende agora mesmo o seu appointment. Bom, várias perguntas aí do pessoal. Tem o Achaf, que está me perguntando se está suspenso o processamento de vistos de turismo no consulado brasileiro. Está de forma não oficial. A gente tem percebido atrasos e a gente tem perguntado e eles têm respondido: tenha paciência, estamos priorizando outras áreas de negócio, né? Então realmente é a situação atual um pouco de gray area, na verdade, né? Alguém me perguntou aqui, né? Apliquei para o Charge PR pelo website e já está na fase final. Você viajaria 15 dias para fora do Canadá? Dá para viajar sim, tá? Eu acho que é possível porque, na verdade, se você receber o e-mail de aprovação, você tem até 7 dias para responder de forma geral, né? Então você provavelmente vai estar voltando para o Canadá, ou você pode notificar que você está fora e vai estar retornando num determinado dia. Então acho que é possível, né? Tenha certeza que está com ETA, com visto, tudo certinho, para você não ter problema de reentrar, tá? Mas de forma geral deve ser ok. Pessoal, 4 da tarde aqui em Vancouver.
8 da noite aí no Brasil. Enfim, da onde você quer que esteja, espero que você tenha gostado de passar essa última hora comigo, ouvindo todos os updates da imigração canadense do último mês e tendo aí as questões respondidas do nosso público que podem ter ajudado você também a tirar a sua dúvida. Mais uma vez, obrigada por estar comigo nessa tarde de hoje. Um beijo e até a próxima.